Olá a todos novamente, bem-vindos às Emoções Conversáveis. Hoje temos mais uma vez aqui um convidado que muito nos honra, Pedro Ribeiro, para falar sobre os processos de mudança e seus vendedores. Já estão a ver que o tema é bastante instigador. Bem-vindo, Pedro. Vou Muito só obrigado. apresentar muito rapidamente o Pedro Ribeiro e depois contextualizar um pouco o nosso tema para depois iniciarmos a nossa conversa e o nosso diálogo. O Pedro Ribeiro é psicólogo, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, mestre em Psicologia Clínica pelo ISPA, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde com especialidade avançada em Psicoterapia, é associado da Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais, Cognitivas e Integrativas, sociedade também da Sociedade Portuguesa de Terapia Focada nas Emoções, e da Society for Exploration in Psychotherapy Integration, disse bem, e Society for Psychotherapy Research. Eu não sou muito bom no inglês, mas acho que disse bem. Exerce prática clínica privada, intervindo com crianças, jovens e adultos nas áreas de avaliação psicológica, acompanhamento psicológico e psicoterapia. Atualmente encontra-se a desenvolver o seu doutoramento em Psicologia Clínica sob a orientação do professor Dr. David Neto, um doutoramento que versa sobre o tema: será a relação terapêutica suficiente? O papel das tarefas de resolução de rupturas em psicoterapia. Não poderia haver uma pessoa melhor para falar sobre esta questão dos processos de mudança e seus vendedores. Se calhar, antes de mais, bem-vindo, Pedro. É uma Muito honra obrigado. receber-te aqui nas Emoções Conversáveis. E se calhar eu contextualizava um pouco aqui o nosso tema, que é Uhum. instigante. E eu vou ler um pouco o que escrevi aqui. Assistimos na atualidade a um fenómeno que podemos apelidar de, entre aspas, vendedores de mudanças. E para usar o termo usado pelo psicanalista e discípulo de Freud, William Reich, vendedores de liberdade. Podemos falar em vendedores de mudanças e vendedores de liberdade. Quando as carências e as imaturidades são grandes, não faltam oportunistas que as vendem. Nomeadamente, a mudança e a liberdade vendem-se cada vez mais a preço de ouro. Este fenómeno surge muito em áreas fora do âmbito da psicologia, embora conquiste também terreno dentro da própria psicologia. Precisamente pela carência de emancipação que esta ciência ainda apresenta. Vários colegas têm cedido à tentação de se afastarem dos fundamentos da psicologia, dos seus mestres, do seu legado, para abraçarem abordagens que nós poderíamos apelidar de fast, light ou da moda. Atuando desse modo, muitas vezes distantes daquilo que deve ser a atuação de um psicólogo e, quando na clínica, do psicoterapeuta. Aos psicólogos, de algum modo, urge regressar à psicologia por ela mesma e à riqueza da sua história e contributo. Suficientemente provocador para iniciarmos a nossa conversa, provocador no bom sentido, no sentido de agitar aqui mentalidades e promover o diálogo, acima de tudo, para podermos expandir. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Antes de mais, agradeço o convite que muito me honra a poder falar sobre este tema, que é um tema da moda, passando a expressão, e também que gera alguma controvérsia, pelo menos, dentro de alguns profissionais. Como é que tu vês este fenómeno e quais os seus perigos? Vamos pensar aqui um bocadinho nestas duas dimensões. Como é que tu vês este fenómeno desta ânsia de respostas rápidas, de atingir rapidamente processos de mudança, de um Uhum, conjunto de pessoas que vão identificando estas carências e este sofrimento por parte das pessoas uhum, e que oferecem aqui quase soluções milagrosas, quer fora da psicologia, quer uhum. dentro da psicologia. Curiosamente, isto
pensando um pouco para trás e ouvindo também o que foste dizendo e o que foste lendo e também falando nas questões clássicas da psicologia, de alguma forma esta tendência para se passar menos tempo em processo de mudança, em terapia, já é algo que não é relativamente novo. Aliás, se nós pensarmos naquilo que é a primeira forma de terapia, ou pelo menos aquilo que é considerada a primeira forma organizada de psicoterapia, que foi de facto a psicanálise, uma das questões que nos surge logo à cabeça é o tempo que a pessoa passava em análise, né? Aqueles anos intermináveis e depois dela fazer todo esse processo ainda havia a questão, será que realmente ela tinha conseguido atingir a mudança, o insight, o que é que isso significava? E portanto houve uma tendência também depois, em termos de investigação de psicoterapia e de evolução dos modelos, em tentar mitigar algumas destas questões, nomeadamente a redução do tempo, daí as terapias breves, e depois com mais intensidade, não é? Ou mais intensivas. E a própria psicoterapia psicanalítica ou psicodinâmica foi uma resposta a esse fenómeno. E, portanto, de alguma maneira, sempre houve uma tendência de ambos os lados, diria, dos profissionais e também das pessoas que procuram este tipo de ajuda para tentar mitigar o tempo. O que me parece a mim é que com o passar dos anos e com as transformações sociais que nós assistimos e que também temos vindo a sofrer, e agora estamos a passar por outra, que é este estado pandémico, isso faz-nos pensar, se calhar, em algumas mudanças, até mesmo na própria postura das pessoas, né? Nós assistimos a uma menor tolerância à frustração por parte das pessoas. As pessoas estão mais cansadas, estão mais desesperadas. É como se elas gritassem: nós já sofremos tanto, já demos tanto, já sacrificamos tanto, e agora quando é que vem os benefícios, quando é que vêm estas coisas boas, quando é que vêm estas mudanças? E, portanto, há uma imediaticidade em adquirir aquilo que são as coisas essenciais. E depois, sobretudo, também tem a ver com esta questão do próprio trabalho e do próprio esforço. Porque se a pessoa não for um agente ativo na mudança, a mudança não ocorre, ou pelo menos a mudança desejável de acordo com os objetivos da pessoa. E, portanto, todas estas considerações fazem com que nós estejamos a viver um momento que é muito rico em se tentar aproveitar determinados fenómenos e determinadas questões. E daí que vêm estas ofertas de rapidez, de imediaticidade e, sobretudo, de algo que é muito importante, que é esta questão da cura. Que é porque enquanto que o profissional de saúde, à partida, tem a noção de que poder oferecer a cura é um caminho muito perigoso, outras pessoas que não estão ligadas à área e que, portanto, não sentem essas restrições, assim o fazem. Apresentam a cura como sendo proposta pelo trabalho deles. É curioso e pegar em algumas coisas que tu foste falando que eu acho que são essenciais e que são fulcrais para os dias de hoje, que é a questão do tempo e da necessidade, como nós vamos lidando com o tempo, não é? E historicamente, realmente, um dos processos foi como ajudar as pessoas, encontrando o tempo mais adequado para que esse processo de ajuda, de mudança se pudesse estabelecer. No entanto, nós vivemos numa sociedade em que o tempo é precioso e que se vive muito rápido e que também nos próprios cursos de ajuda houve essa tentação, para usar as tuas palavras, de ir para algo imediato
e algo que implica rapidez, sendo que vai em contramão do que é um processo psicoterapêutico, porque vou usar aqui a palavra imediato. Imediato quer dizer sem mediação. É algo imediato, sem mediação. E o processo psicoterapêutico é precisamente o oposto, é algo que tem mediação, é algo que implica Muitas relação, até. exatamente, e implica o seu tempo, não é? Claro que o tempo é o tempo vivido da relação, é o tempo vivido da relação que pode ser cronologicamente mais longo ou mais reduzido, não é? Mas o que a pessoa experimenta é o tempo vivido da relação, que ultrapassa essas barreiras do tempo cronológico. E até nas psicoterapias breves, o nome breve é uma ratoeira, porque há psicoterapias breves, pouco breves até. Tem mais a ver com o modelo, com o foco, com tudo isso. E também abordaste aqui um tema que é interessante para iniciarmos, que é esta ideia de cura, não é? E nós psicólogos e psicoterapeutas não curamos nada. Exato. Curiosamente, foi descrita, até mesmo por Sigmund Freud, a psicanálise como sendo aquilo que ele chamava a talking cure, a cura pela palavra, não é? Pela palavra. Isto porquê? Porque, ao contrário de outras especialidades médicas, o analista supostamente intervinha na mudança, no alívio do sofrimento psicológico através das palavras, não é? Que as palavras têm este poder e, portanto, ele utilizava esta expressão da cura pela palavra. Que foi uma paciente do Breuer que usou pela primeira vez. O Breuer, ao que parece, que era o grande colaborador do Freud, estava a interromper a paciente e a paciente lhe terá dito deixe-me falar, que isto é cura pela palavra. E realmente para ela eram as palavras não ditas, que estavam ali abafadas e que estavam a precisar de sair, e depois eles apropriaram-se dessa expressão. Colaborador e também alguém... Fundador, um dos cofundadores exatamente, com todo o seu devido mérito, embora às vezes a história tenha tendência para afastar essa parte muito pelo aspecto magnânimo de Freud, que realmente era uma figura muito magnetizante, muito polarizante e muito incisiva, não é? Por outro lado, nós estamos aqui a jogar com um determinado paradoxo. Estavas aqui a referir, de facto, existe o tempo de terapia. E sim, eu concordo que esta noção de designação de terapias breves pode ser uma ratoeira, no sentido em que o processo ou qualquer terapia tem o seu espaço também de acordo com as características da pessoa e também da relação. Portanto, nenhum processo é igual. Nós podemos ver 10 pacientes ou clientes, como queiramos chamar, e todos esses processos têm diferenças. Todos os processos são únicos. E isso inclui também o seu tempo e também na sua intervenção. Portanto, quando nós falamos na brevidade, tem a ver com esta tentativa de diferenciação de alguns modelos clássicos e também para o lado da investigação, em que se propõe que os modelos sejam de facto menos intensos em termos do número de sessões. Por exemplo, uma das falácias e um dos mitos é considerar, quando as pessoas fazem a comparação entre a psicanálise e a terapia cognitivo ou comportamental, que ainda hoje se faz muitas comparações e muitos mitos, é que a terapia cognitivo ou comportamental é uma terapia em 20 sessões e está a andar. Não. Há pessoas que passam anos em terapia cognitivo ou comportamental. Eu próprio já tive casos de pessoas há 3 anos, com regularidades de semanais e quinzenais. Portanto, quando eu fiz as contas, eu tive quase 160 sessões com essa pessoa, que se prolongou ao longo de 3 anos. Portanto,
claro, depois tem outras intervenções mais breves e outras que já estão ali no meio termo. Mas esta questão da brevidade pode ser vista como uma falácia. E porquê é que eu digo que nós estamos aqui num paradoxo? É porque, ao mesmo tempo que nós jogamos com o tempo de terapia, a própria mudança tem o seu tempo. Ou seja, nós estamos aqui com dois processos que em determinadas fases são complementares, noutras fases são opostas. Porque há uma coisa que as pessoas, que muitas pessoas podem não ter esta noção, é que algumas mudanças ocorrem mesmo quando as pessoas não as desejam ou quando elas não estão à espera. Um dos grandes investigadores em psicoterapia, um senhor chamado John Norcross, ele, juntamente com os seus mentores, o Prochaska e o Di Clemente, eles têm um livro que no seu título português chama-se Mudar para Melhor. E logo na primeira página, logo no primeiro parágrafo, eles dizem algo parecido como queiramos ou seja, bem-vindo ou não, a mudança é inevitável. A própria vida é a mudança, não é? Tal como um filósofo grego, Euclides, já tinha observado. E cada momento é diferente do momento anterior. Nós não estamos numa situação estática, não é? E, portanto, as mudanças são inevitáveis. A grande questão, eu estava-te a ouvir, e já vamos ligando aqui esta questão da necessidade de ajuda, dos processos de cura e dos processos de mudança. A grande questão é que a pessoa, quando está adoecida, quando sofre, não está nesse circuito, não está nessa fluidez. Não é? O processo de mudança, no geral, transcorre, só que a pessoa está bloqueada, paralisada, desviada do seu percurso, está ali estagnada, não é? E é aí que nós atuamos, não é? Enquanto psicólogos e psicoterapeutas, é perceber que bloqueios são esses, que resistências são essas, porque é que a pessoa, em determinado momento, sentiu necessidade de usar esses mecanismos para fazer face às suas dificuldades e o que é que está a impedi-la de seguir, não é? Porque é uma boa imagem para o processo psicoterapêutico. Se calhar nós ajudamos a pessoa a colocar a pessoa no seu caminho e a contornar os obstáculos, não é? Para que ela possa seguir, dar seguimento, não é? Eu costumo dizer à pessoa que o meu trabalho é apresentar perspectivas diferentes ou ideias diferentes ou emoções diferentes ou caminhos diferentes para aquilo que a pessoa está a pensar, está a sentir, está a agir. Porque eu acho que aqui o grande trabalho de psicoterapia é exatamente esse. Não é? Como tu disseste, e muito bem, a pessoa chega a um ponto em que, devido às suas experiências, àquilo que são as suas emoções e toda uma vida que já construiu para trás, ela chega a um ponto em que se sente limitada no sentido em que ela tem dificuldades em conseguir encontrar a solução. Porque ela está a ver as coisas de uma determinada maneira. Quando nós sabemos que podemos olhar para um determinado objeto de várias formas e de várias perspectivas. Só que o seu próprio sofrimento psicológico, mais todas as suas características, estão a impossibilitá-la por ela mesma de tentar encontrar essas soluções. E então é no seio da relação terapêutica e no seio desta colaboração entre o psicoterapeuta e a pessoa que pede esse auxílio, que nós, no fundo, apresentamos uma alternativa. Uma alternativa que a dada altura pode fazer sentido para a pessoa e ela pode agarrá-la. Há alternativas em que
podem não fazer sentido para a pessoa e que ela descarta. E depois ainda há aquelas alternativas que, podendo não fazer sentido para a pessoa, fazem com que ela própria comece a agilizar de maneira autónoma as suas próprias formas de ver essas alternativas. Portanto, como eu gosto de dizer, nós apenas damos possibilidades às pessoas. E aquelas em que elas acreditam que criam as suas expectativas, que se veem como sendo adequadas para as suas próprias características, são aquelas em que elas agarram. Eh, eh, essa noção de possibilidade se calhar nós ajudamos a pessoa a identificar as possibilidades que estão lá, não é? Que vão emergindo e que por algum motivo a pessoa não consegue ver, nós acabamos por ajudar a ser os olhos, não é? Daquilo que não é visto. Eu vou pegar um pouco, porque os temas estão todos interligados. Quando eu disse há pouco, nós não curamos, e no sentido provocatório, porque aparecem aí muitas ofertas de cura, não é? E cada vez mais, e até dentro da própria psicologia e psicoterapia, que é um risco. Nós não curamos nada, porque quem se cura é a própria pessoa, e é a própria pessoa no processo de relação, não é? Nós apresentamos outra forma para a pessoa se poder relacionar, não é? O grande agente de mudança é o processo de relação, não é? A pessoa não sai a mesma do consultório, nem o psicoterapeuta sai o mesmo daquele encontro, não é? No fundo é um encontro entre duas pessoas. Não sei se quer explorar um pouco mais, também pegando em relação ao teu estudo, ao teu doutoramento, que versa um pouco sobre esta questão da aliança e da relação terapêutica. O que é que tens descoberto, o que é que tens refletido, e aliás, deixa-me também elogiar-te do que eu te vou conhecendo, que ainda é uma postura não muito comum até dentro da psicologia, que é tu colocares em diálogo várias escolas e várias abordagens, e teres essa abertura e, de algum modo, através do teu estudo, poderes mostrar que dentro da psicologia há uma riqueza transdisciplinar, que vai além da própria disciplina, e há aqui várias fronteiras entre as várias escolas e os vários modelos que podem entrar em diálogo e devem entrar em diálogo, e se calhar temos que também nós, sendo nós aqui somos de abordagens diferentes, mas estamos em saudável diálogo e conversa, e isto é tão necessário, não é? Não sei o que é que tu sentes, mas falar-nos um pouco. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo elogio, que muito significa para mim. Eu penso que esta minha decisão é o resultado não só da minha própria perspectiva, do meu próprio estar dentro da psicologia, mais concretamente do mundo da psicoterapia, como também de todas as influências que eu tenho tido a oportunidade de ter tido ao longo destes anos, não é? Porque quem se dedica ao estudo e à aplicação de psicoterapia enquanto uma forma de estar e de trabalhar, de facto é um caminho de muitos anos, não é? Eu entrei na associação, portanto eu entrei na APTCCI em 2014, lá ainda se calhar traduzindo a sigla para quem a Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais, Cognitivas e Integrativas, foi de facto o primeiro sítio onde eu comecei o meu caminho de psicoterapia, que eu entrei em 2014, lá permaneço ainda a fazer umas coisas, e posso dizer que esta especialidade avançada em psicoterapia ainda tem um sabor de muito novo. Portanto, isto é um caminho que dura vários anos.
E ao mesmo tempo também é um caminho de colaboração e de muita aprendizagem. Eu lembro-me, por exemplo, que quando eu comecei logo a minha formação e quando se falava em questões de comunicação e terapêutica e de estar terapêutica, eu lembro-me que uma das pessoas que estava a dar a formação, de repente começa a falar de Carl Rogers, das condições suficientemente necessárias para a terapia, na questão da autenticidade, da genuinidade, e eu, de repente, não é, paro, olho para mim e eu pensar assim, então, mas eu estou numa formação cognitivo-comportamental ou estou numa formação de terapia centrada no cliente? Na altura aquilo fazia muita confusão. Hoje em dia eu consigo compreender perfeitamente o sentido e o estar, e obviamente o Rogers é uma grande referência até mesmo no campo da relação terapêutica. E, portanto, isto tem sido um caminho de longos anos. Não sou o único, felizmente, em Portugal já se começa a ver, e muito saúdo, os colegas, por exemplo, da Universidade do Minho, como a professora Eugénia Ribeiro, como o professor Miguel Gonçalves, que durante anos também trabalham nestas questões de relação, mesmo numa determinada área. O próprio ISMAI, agora a Universidade da Maia, com todos os seus grupos de investigação em relação terapêutica, alguns deles mais focados na terapia focada nas emoções, mas também na cognitivo-comportamental, também têm feito um trabalho extraordinário ao longo destes anos, e os próprios colegas do Algarve, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Algarve, também começam a demonstrar muito trabalho nessa área, e aliás a própria representação portuguesa que nós vamos ter num congresso da Society, da Sociedade para a Investigação em Psicoterapia, que vai decorrer em Roma em setembro, é a própria representação daquilo que tem sido feito e que está a ser realizado no campo da relação terapêutica. Portanto, eu diria que desse ponto de vista nós estamos a passar dos melhores momentos em termos daquilo que podemos trazer sobre o tema. O que é que eu tenho aprendido com isto ao longo do tempo? Bom, em primeiro lugar, eu sinto que este trabalho também me mudou enquanto profissional. Eu não consigo desligar, não é, do ponto de vista teórico e académico, quando eu estou sentado na cadeira e tenho uma pessoa à frente, porque é aquilo, é a relação terapêutica, e que para mim sempre foi uma pedra basilar naquilo que é a própria psicoterapia. E tal como se fala nos fatores comuns, obviamente que não tem a ver com o modelo, porque todos os modelos de psicoterapia pressupõem a relação. Não é possível nós chegarmos ao outro, estarmos em contacto com o outro, se nós não estivermos com o outro em relação. Não é possível nós fazermos esse trabalho. E eu acho que aquilo que nos distancia, nos diferencia, se calhar destas novas alternativas mais pop à cura, é exatamente isso. É que nós somos, por norma, os especialistas em relação, nós estamos com a pessoa e tornamos-la como sendo um agente ativo naquilo que é o seu trabalho, naquilo que ela se propõe a fazer, e não simplesmente passo a expressão, abrir a cabeça da pessoa, colocar lá as coisinhas e a situação muda. Não é assim que funciona, não é assim que a mudança ocorre, não é assim que as relações são estabelecidas. E isto é independente do modelo. Claro que nós podemos depois refletir sobre as diferenças que cada modelo trazem a respeito da forma como vêem a relação terapêutica. No entanto, isto não tem a ver com o modelo. As alianças e as relações são processos que são estabelecidos
em terapia, em contexto. Aliás, o próprio conceito de aliança terapêutica hoje em dia tem sido estudado e investigado para mais profissões para além da psicoterapia. Hoje em dia já há muita coisa no campo da enfermagem, no campo da medicina, porque nós sabemos que estabelecer relações é essencial para podermos ajudar a outra pessoa. E é aquilo que também nos diferencia. E estabelecer relação fundados numa base teórica, numa prática desenvolvida ao longo dos anos, como disseste bem, e refletida e partilhada entre colegas, com supervisão, com tudo isso. E esses ingredientes fazem a diferença em relação a outras abordagens light, fast, que vêm tentar preencher aqui os sofrimentos e a necessidade de cura, de respostas rápidas, não é? Que é um desafio para nós psicoterapeutas, porque nós sabemos que as coisas necessitam de tempo. E muitas vezes o que nós trabalhamos é precisamente essa relação da pessoa com o seu tempo e como vive o seu tempo de vida, não é? Uma vez lembro-me a um paciente meu que chegou num estado de burnout incrível, e na primeira consulta, depois de ouvi-lo durante bastante tempo, lhe fiz a pergunta: onde é que fica o seu tempo para si? E ele parou. Realmente era isso que estava a faltar, não é? Então é muito nesse tempo de vida, esse tempo vivido, não é? Essa experiência. A relação terapêutica é uma relação, sim, mas é uma relação particular. Ou seja, ela é orgânica, mas que tem um objetivo, tem um contexto, tem uma série de processos tem e um de procedimentos próprio, não é? Exatamente. O setting, isso é interessante, porque podemos agora discutir uma coisa, que é, então numa intervenção em crise ou numa intervenção comunitária não existe relação? Existe. Claro que existe. Portanto, esta ideia também do psicoterapeuta sobre as quatro paredes e as duas cadeiras, ou a cadeira e o divã, como sendo o contexto de estabelecimento da relação, isso hoje em dia... Isso do ponto de vista concreto tem influência, mas também podemos pensar num setting simbólico que se vai estabelecendo na relação com a pessoa, não é? Que está devidamente enquadrado, que está devidamente apresentado, contextualizado, mesmo trabalhando em situações, por exemplo, de crise ou catástrofe, ou fora do consultório, não é? Que é uma das componentes da relação terapêutica que alguns autores chamam de contrato terapêutico. O estabelecimento daquilo que são as normas, daquilo que é o contexto, daquilo que de facto acontece, qual o propósito dessa relação em psicoterapia. E depois também tudo aquilo que é chamada a prática deontológica, ou seja, as diretrizes de boas práticas que nós podemos seguir enquanto elementos de uma determinada profissão, que é algo que também nos diferencia de outras pessoas que podem não ter essas, entre aspas, amarras, que faz toda a diferença, não é? E que é uma relação que isso propõe como sendo... É uma relação colaborativa, portanto não é uma relação de disparidade em que o técnico, o analista, o psicoterapeuta está num determinado ponto da sua soberania ou da sua supremacia teórica e que o cliente ou o paciente é o elemento passivo na relação. Muito pelo contrário. Aliás, nós trabalhamos com aquilo que a pessoa nos traz. Embora, e aproveitando algo que também tu disseste, no sentido em que o terapeuta também sai de uma forma diferente das relações, e é verdade. Embora nós trabalhemos com aquilo que a pessoa nos traz, e aquilo que a pessoa nos traz também mexe connosco. E é esse mexer que também pode ser rico para depois o continuar
do nutrir da relação terapêutica, da aliança terapêutica, não é? E por outro lado, o terapeuta também pode estar muito consciente de que esses elementos, se eles não forem cuidados, bem, podem prejudicar a aliança e a relação. Porque também estamos a falar de algo que é flutuante, não é estanque. A relação terapêutica não é estanque, ela tem flutuações ao longo do tempo. E isso também é necessário ser atendido, ser nutrido e ser vigiado por parte do terapeuta, e ambos os lados colaborarem para uma relação saudável. Sem dúvida. Estão todos implicados no processo, não é? E a grande questão é como nos vamos implicando uns aos outros. Atualmente, com todas estas questões dos vendedores da mudança, dos vendedores da liberdade, para usar a expressão do William Reich, banalizam-se, e nós assistimos muito a esse fenómeno, banalizam-se conceitos como foco, criatividade, autorrealização, transformação e mudança, poder e aqui e agora. E quais os perigos, no fundo, dessa descontextualização? Porque esses são conceitos que não são exclusivos da psicologia, mas que são muito utilizados. Aliás, nenhum conceito é exclusivo de nada, não é? Porque os conceitos devem ser livres e devem surgir em diálogo. Agora, os conceitos têm uma história, têm um percurso, têm um trajeto que deve ser respeitado, não é? Mas quais os perigos desta descontextualização? Porque nós assistimos a muitas ofertas de cura, de mudança, de resgate da liberdade perdida, e que isto é utilizado como diálogo. Não é? O que é isto do foco, da criatividade, da autorrealização? Não vamos explorar propriamente, mas também chamar a atenção às pessoas para que isto tem a sua raiz na relação, tem também nos processos de desenvolvimento psicológicos e tem uma devida fundamentação, não é? E que, quando retirado do seu contexto, perde a sua eficácia, esvazia-se da sua potência, e isso acho que é importante nós desconstruirmos aqui um pouco e trabalharmos um pouco. Como é que tu vês também este fenómeno? Como é que te posicionas? Eu diria, para complementar a última frase, e se calhar um pouco na perspectiva do Viktor Frankl, perdem também o seu sentido. Porque todos estes conceitos, todos estes termos que referiste bem, todos eles fazem parte de um sentido e de um estar, quer seja espiritual, quer seja fenomenológico, quer seja experiencial. Todos estes termos criam ou surge o seu sentido dependendo de onde eles venham e de onde eles estejam. Não é? Por exemplo, quando se fala muito no aqui e no agora, está-se claramente a pensar na atenção plena ou no mindfulness, como hoje em dia também é dito. Por outro lado, também temos o conceito de estar presente, né? de presença, que também é uma coisa que tem estes termos. Portanto, eu diria que isto começou a surgir com esta revolução de novas formas de se tentar lidar com o sofrimento que foram trazidas, obviamente, de contextos, muitos deles mais orientais, e que de facto podem ajudar. Agora, quais é que são os riscos, ou quais é que são questões a terem em conta? Por exemplo, a autocompaixão, a autoaceitação, são termos que hoje em dia estão muito fortes, muito na moda, por assim dizer, e que podem ajudar as pessoas. Sim, é certo que podem. Por outro lado, nós vivemos numa cultura que é muito rica
na questão de condenação e criticismo, até mesmo pelas nossas próprias raízes, não é, religiosas e culturais. Nós não somos um povo em que nos aceitemos de uma forma livre, sem julgamento, com abertura a outras considerações. E, portanto, isto, mais do que abordagens, não é? Isto são princípios, são formas de estar na vida. E se isto não fizer sentido para a pessoa, eles não vão ajudar. E para fazer sentido, é necessário então este contexto, este conhecimento, este estar por detrás. Não é apenas referir estes termos, porque eles são populares. Sim, e é quase um pronto a vestir, não é? Temos aqui este modelo, ou este conceito, é quase como se a coisa se autogerasse. Eu costumo dizer na brincadeira, e falando a sério, para as pessoas desconfiarem de tudo o que é auto, porque nada na relação humana é auto. Não existe propriamente autoaceitação, não existe propriamente na raiz, irmos à raiz do termo, autorrealização, não existe autoconhecimento. Eu sei que vou ser provocador. Porquê? Porque nós dizemos isto, só que o prefixo auto é uma ratoeira. Porque, por exemplo, o autoconhecimento, o conhecimento nunca é auto, o conhecimento é sempre um conhecimento em relação. Certo. Não é? Então poderíamos dizer, brincando um bocadinho, é o heteroconhecimento, é a heteroaceitação, não é? Depois da relação, depois da pessoa se sentir e experimentar a aceitação na relação, ela vai se aceitar a si própria. Mas antes do auto vem a relação, não é? Então isto é uma ratoeira, não é? É uma ratoeira numa sociedade individualista que nós vivemos, não é? Isto é muito o culto do faça por si mesmo, você vai conseguir, o poder está dentro de si, quase aquele mantra, não é? O aqui e agora, disseste muito bem, vem dessas, e que deve haver diálogo com as tradições religiosas, mas uma coisa é o contexto das tradições religiosas orientais, que fazem o seu percurso, outra coisa é depois como é que isto é integrado nos próprios processos psicoterapêuticos, não é? E é banalizado até. Eu gosto de pensar no prefixo. O que é que te pareceu? Eu gosto de pensar no prefixo auto, que me faz lembrar outra palavra, que é autonomia. Sim, estava a pensar. Ou seja, quando se fala qualquer coisa em auto, é a possibilidade de escolha que a pessoa poderá ter para exercer aquilo que depois vem a seguir, sem estar à espera que outra pessoa a possa influenciar diretamente. Mas essa autonomia surge da relação. Sem dúvida. Sem dúvida. Os processos de autonomia surgem sempre a nível do psicodesenvolvimento, a nível... Sem dúvida. Vamos então pegar nisso e transformar isto numa questão prática. Por exemplo, na autorregulação ou no controle que a pessoa poderá ter sobre determinadas partes de si. Eu para me controlar, tenho que aprender a controlar-me. Para eu aprender a controlar-me, tenho que me conhecer, não é? E tenho que saber aquilo que resulta comigo. Algumas destas coisas eu posso fazendo e ir adquirindo ao longo do tempo, por mim próprio. Outras coisas ou outras dimensões desta viagem de descoberta podem ser auxiliadas por outra pessoa, né? Como um terapeuta. E a partir do momento em que ele me ensina estas coisas... Ou na relação interpessoal. Exatamente. Ou na relação interpessoal, sem ser só na terapia. Exatamente, sempre do ponto de vista da relação. A partir daí, a partir do momento em que alguém me ensina, então eu tenho esta possibilidade de poder aplicar esses ensinamentos quando me fazem sentido, quando eu acho que são úteis, não estando à espera que possa ser
influenciado ou possa ser suficientemente ajudado do ponto de vista da relação. Portanto, para mim, quando eu falo nas dinâmicas quando eu penso nas dinâmicas de auto, é mais nesse contexto. A partir da autonomia. Sim, mas quando nós estamos a falar desta questão da autocompaixão, da autoaceitação, da autorregulação, e do foco, da criatividade, é mais no sentido da apropriação abusiva que às vezes se vai usando destes termos e descontextualização, não é? Porque aí é a questão e entramos na capacidade de influência e ser influenciado no poder que estas palavras e que estes termos têm, enquanto utilizando a expressão pura e dura de marketing. Quer dizer, e este também é outro problema que eu vejo que muitas das vezes acontece no âmbito da psicologia, que é a dificuldade que nós temos para falar para fora de uma maneira simplista. Ou seja, muitas das vezes os psicólogos têm a tendência para utilizar estes termos complexos, que muitas das vezes só eles é que compreendem, e depois as pessoas cá de fora não percebem o que é que eles querem dizer com essas palavras. Enquanto que estes vendedores, como tu chamas, utilizam estes termos, que já estão mais do que popularizados e que toda a gente já os ouviu, nem que seja uma ou duas vezes, que são constantemente bombardeados, e que para eles faz sentido. Não é? São aquelas palavras embelezadoras, em que uma pessoa diz e aquilo soa bem. Mesmo que não faça sentido num contexto da frase, mas só aquelas palavras já dispara. E isto é aquilo que acaba por cativar. E claro, não é? Estamos a falar de pessoas que também têm um nível de sofrimento e desconforto e de desespero, que neste momento já estão dispostas a todas as alternativas desde que isso as tire deste sofrimento. Daquele estado. E então isso é muito rico. Pedro, as emoções vão verdadeiramente conversáveis. Aqui a nossa conversa vai fluida, mas já estamos quase a chegar ao fim. Mas ficam aqui ainda uma questão e depois a mensagem final. Então, pensando um bocadinho tudo isto que nós estamos aqui a falar, como proteger as pessoas, não é? Então, os melhores conselhos que eu posso dar são os seguintes. Em primeiro lugar, o passo importante é, de facto, o pedido de ajuda. E ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, isto é uma opinião pessoal, para mim, as pessoas mais fortes são aquelas que chegam e que dizem que precisam de ajuda. E isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de muita força, porque sabem que necessitam desta ajuda, que não vai ser fácil, mas que estão dispostas a. E nesse pedido de ajuda, eu diria, para tentarem encontrar aquilo que são os profissionais credíveis. Nós passámos aqui muito tempo a falar de psicoterapia e abordámos esta questão muito ao de leve, mas a psicoterapia não é toda igual. Não é? Nós temos, hoje em dia existem vários modelos, existem vários especialistas, todas as pessoas fazem algo de diferente e que pode ser adequado para as características de qualquer um. Portanto, esta procura importante e sempre informada é essencial para a escolha. Também poderem pedir opinião ou sugestões de pessoas de confiança que conhecem ou que já passaram por esta situação e que possam dar essa referenciação. E depois, a mensagem mais importante em termos de credibilidade que eu posso dar é procurarem sempre
perceber se a pessoa que está à sua frente é quem diz ser. Uhum. Ou seja, não é, eu acho que não é vergonha ou que não é incómodo nenhum pedir alguma informação sobre certificações, isso à procura. O próprio site da Ordem dos Psicólogos tem um diretório em que todos os seus membros, Os todas as efetivos. pessoas, e Basta pôr o número da cédula profissional, isto também para dizer às pessoas, o nome. nome profissional ou o número de cédula, estão lá. Hoje em dia, até mesmo os psicólogos júnior ou estagiários já estão nesse diretório. Portanto, todas as pessoas que fazem parte da ordem ou que estão no seu percurso estão lá inseridas e identificadas. Portanto, isso é logo um ponto de partida para se perceber que aquela pessoa de facto é um profissional. E outra coisa, também é muito importante, o facto de ser profissional não significa que também não possam haver profissionais menos bons. E aí as pessoas também têm todo o seu direito de se protegerem, apresentando queixas, tentando procurar outros colegas. Portanto, existem alternativas para isto dentro do âmbito da psicologia. Fora do âmbito da psicologia, que nós também temos vindo a falar, é realmente as pessoas também estarem atentas, estarem informadas, questionarem, procurarem, não confiarem sem olhar. Não é? É preciso confiar de olhos abertos. Em Portugal, e é importante dizer isto só para finalizar, em Portugal, a profissão ou melhor, o psicoterapeuta não é considerado uma profissão. Psicoterapia não é uma profissão. É uma especialidade avançada que, no contexto português, vulgarmente está mais circunscrito aos psicólogos e aos psiquiatras. Portanto, se uma pessoa for a um psiquiatra e que se ele intitule como psicoterapeuta ou terapeuta, também procurar a sua certificação e, sobretudo, outra forma também, isto é importante, perguntar à pessoa onde tirou a sua formação, em associação e sociedade, e, se necessário, pedir-lhes a eles as referências ou, por exemplo, pesquisar se no site da sociedade ou das associações existe lá um diretório dos terapeutas por eles formados e que estão devidamente credenciados. Que hoje em dia muitos sites também já têm esse diretório de terapeutas. Portanto, não só nas ordens profissionais, neste caso, a ordem dos psicólogos, a ordem dos médicos, sei que, não é vulgar, mas que há algumas especialidades, algumas associações e sociedades de psicoterapia dão também formação a enfermeiros que tenham especialidade em saúde mental e psiquiátrica, mas também não são assim tantos, de qualquer das formas, para as pessoas se informarem, até mesmo na ordem dos enfermeiros, e depois, sobretudo, nas associações e sociedades de psicoterapia. As pessoas que não tenham problema em perguntarem, em questionarem. Até porque se eu vou estabelecer uma relação com alguém, um dos pressupostos é eu sentir-me seguro, confortável. E para tal, isto é essencial para nos protegermos. Já fica aqui uma excelente mensagem, que é uma mensagem de cuidado, de atenção, e também uma mensagem de diálogo e de abertura que tu foste colocando ao longo desta nossa conversa. Pedro, foi uma honra para mim ter-te aqui nas Emoções Conversáveis. Sem dúvida alguma, as pessoas vão se poder beneficiar deste diálogo, desta conversa. Um abraço e até breve. É uma honra toda minha e muito obrigado de novo pelo convite e pela oportunidade. Um abraço e até breve.